Olá, tudo bem? Você tem interesse em fazer um mestrado ou um doutorado? Conhece alguém que tem ou tem a curiosidade de saber como funciona? Eu vou contar para você um pouco da minha experiência e alguns passos bastante importantes para você conseguir ser bem-sucedido para entrar num programa de mestrado ou doutorado e seguir muito bem durante o seu percurso. Esta daqui é a minha tese de doutorado, intitulada Filosofia da História em Voltaire. Ela foi feita na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e durou aí 3 anos e meio mais ou menos. Foi até um tempo recorde. Geralmente o pessoal faz doutorado em 4, 5 anos. E eu também fiz um mestrado em filosofia na Universidade de São Judas Tadeu. Então fiz um mestrado numa universidade privada e um doutorado numa universidade pública. E eu vou falar de algumas coisas da minha experiência. É uma coisa bastante importante, tá? O que eu conheço de mestrado e doutorado é no campo da filosofia. Eu não sei dizer se essas diretrizes que eu vou te dar se aplica a tudo. Acredito que muitas coisas sim, mas de qualquer forma eu já deixo você alerta que é baseado na minha experiência. Então vamos lá. Primeiro de tudo, se você vai fazer um mestrado ou um doutorado, você está se propondo a resolver um problema, uma questão. Ou seja, você tem um assunto a pesquisar que é fundamentado numa pergunta, numa questão, numa coisa que você quer responder, tá bom? Então, por exemplo, no meu caso aqui foi filosofia da história em Voltaire. Esse foi o meu problema. Voltaire foi um filósofo do período iluminista, do século XVIII, e filosofia da história é a filosofia aplicada à história, ou seja, a história interpretada pela filosofia, ou a ideia de que a história tem um sentido, seja um sentido dado pelos homens, seja um sentido pré-histórico dado por Deus, pela natureza, enfim. Mas a filosofia da história busca entender a história de uma forma teleológica, de uma forma em que há um telos, um sentido. E a minha questão foi essa. Voltaire tem uma filosofia da história? E se ele tem, qual é? Eu me propus a pesquisar isso. Então você pode escolher o teu tema. Se você tiver para fazer um mestrado, se você quiser fazer um mestrado, o teu tema não precisa ser original, já no doutorado precisa. Então no mestrado você não precisa estar ali muito afiado no teu conhecimento prévio daquele autor, você precisa estar preparado para fazer uma pesquisa. Então geralmente não é obrigatório, mas seria interessante se você antes do mestrado tivesse uma especialização, uma pós-graduação lato sensu. Isso te daria um preparo maior para você escrever, porque na pós-graduação lato sensu você faz uma monografia. A monografia tem ela não é tão encorpada, geralmente é um trabalho de 30, 40 páginas. Então você não escreve durante muito tempo, não precisa escrever muito, mas aquilo te dá uma base para você fazer o mestrado. E no doutorado, você já tem que estar bem familiarizado com o assunto, com o teu autor, com o tema e com os comentadores, a fim de que você proponha uma coisa original. Se você propor mais do mesmo, no doutorado eles não vão te aceitar. Você vai ser entrevistado por pessoas que conhecem o assunto. No doutorado, no mestrado, eles vão te pedir um projeto de pesquisa. Geralmente os programas descrevem como é feito, o que eles esperam do projeto de pesquisa, a estrutura, mais ou menos o tamanho, e você vai preparar um projeto de pesquisa. E entre outras coisas, como eu disse, no projeto de pesquisa você precisa deixar muito claro qual é a questão que você se propõe a responder. Como eu disse, no meu caso foi Voltaire, você pode fazer em outro filósofo, em outro pensador, em outro tema. Você pode pesquisar, por exemplo, Nietzsche. Ah,
sei lá, a leitura que Nietzsche faz de Jesus e de Paulo no Anticristo. Inventei um tema aqui agora. A influência de David Hume na filosofia de Immanuel Kant. Não sei. Mas uma coisa você precisa ter em mente. Os temas de mestrado e doutorado, eles não são temas genéricos, generalistas. Tá? Coisas genéricas, generalistas, você vê na graduação. No mestrado, no doutorado, o negócio tem que ser cada vez mais específico. E no doutorado tem que ser uma pesquisa original. Não é que você vai reinventar a roda, é uma coisa absolutamente inédita. Mas não pode ser uma coisa que já está sendo pesquisada, que já tem teses, dissertações publicadas, uma coisa original. Então, para isso, você precisa estar bem familiarizado com o autor, com os comentadores, e procurar geralmente ali um tema específico dentro daquele autor, às vezes até dentro de uma obra daquele autor. Então, essas são algumas dicas importantes. Outro ponto sobre o projeto de pesquisa, é importante que você tenha uma hipótese inicial, ou seja, você não está ali perdido, não tem ideia do que está acontecendo, você já tem uma hipótese inicial, e você já vai apresentar uma bibliografia. Principalmente no doutorado, você tem que ter uma bibliografia muito boa para mostrar que você já tem uma familiaridade com aquele autor, com aquele assunto. Você não está chegando ali, não tenho ideia do que eu vou fazer, tá? Uma outra coisa que vai ser exigida de você é a proficiência em língua estrangeira. Os programas geralmente já têm as suas línguas prévias, não é uma língua qualquer que você escolhe. Por exemplo, no meu caso, as opções que eu tive foram inglês, francês, italiano e alemão. Uma dessas 4 línguas. No mestrado, eu usei o inglês e no doutorado, o francês. Aproveitei que o meu filósofo era francês e usei o francês. O que seria essa proficiência? Você tem que falar? Você tem que discutir com alguém em inglês, em francês? Não. Você vai fazer uma prova escrita e o que vai ser exigido de você é a habilidade de leitura. Você precisa saber ler um texto naquela língua estrangeira, interpretá-lo e traduzi-lo. Eu, eu não me lembro muito bem, mas eu me lembro de ter interpretado o texto. Não lembro se eu traduzi ele inteiro, se eu traduzi partes, mas eu me lembro que a prova tinha questões sobre o texto e me foi exigido que eu entendesse aquele texto. Basicamente isso. Então você não precisa ter uma fluência na fala, você não precisa ter uma habilidade de entender a língua falada, mas você precisa saber ler aquela língua. Nos programas que eu fiz, foi permitido o uso de dicionário. Eu fiz o mestrado na São Judas, eu fiz o doutorado na Unifesp, tá? A USP permite também dicionário, pelo menos até a época em que eu estava informado sobre isso. Eu me lembro que na época a Unicamp não permitia nem o dicionário, então eu acho que isso varia de programa para programa. Se você não tem essa habilidade, eu recomendo você fazer um curso de língua instrumental. O francês é uma língua que eu conheço pouco. O inglês eu já conheço bem, hoje eu dou aula de inglês. Inclusive, fazendo uma propaganda aqui, se você quiser estudar inglês comigo, manda uma mensagem para mim aí. Mas o francês eu comecei do zero. Comprei livro, comecei a memorizar a palavra, entender a estrutura da língua, enfim, entender como a língua funcionava, e depois eu fiz um curso de francês instrumental. Fiz na PUC de São Paulo e me ajudou bastante. Mesmo o meu francês sendo limitado, eu comecei a ler bastante, procurar interpretar textos, e eu fui bem na prova em que eu fiz na Universidade Federal de São Paulo. Pois bem, além disso, além do projeto de pesquisa que tem essas condições, além da prova de proficiência em língua estrangeira, você também faz uma prova na tua área, no caso a área de filosofia, na área que eu estou falando aqui, para testar o teu conhecimento naquela área. E por fim, tudo isso dando certo, você faz uma entrevista com uma banca
examinadora ali de professores doutores, para eles te arguirem, te questionarem sobre você, sobre os teus propósitos e sobre o teu projeto de pesquisa. Então, basicamente, isso é o que acontece, foi a minha experiência, tá bom, gente? Eu não sei das outras áreas, não sei como que é a área de sociologia, de psicologia. Acredito que deva ter alguma coisa muito parecida com isso aqui que eu mencionei. E no dia a dia, deu tudo certo, você foi aprovado, você vai ter um orientador. Muitas vezes eles te perguntam se você já tem um orientador. Para as pessoas que já estão lá dentro, que já estudam naquela instituição, de repente fizeram graduação, é mais fácil. Tá? O meu caminho foi mais difícil porque eu não estudava nas instituições antes. Mas eles podem te perguntar se você já tem um orientador. No meu caso, eu não tinha em nenhum dos dois casos. Mas pelo meu tema de pesquisa, me foi sugerido ali os orientadores, com os quais eu aprendi muito. No mestrado, eu tive o professor Paulo Piva, um excelente orientador, aprendi demais com ele. E no doutorado tive a professora Jacira de Freitas, especialista em Rousseau, me orientou muito bem, aprendi bastante também com ela. Mas eu não tinha orientador. Se você já tiver uma ideia, se você até puder conhecer o orientador antes, é melhor, é mais interessante. Pois bem, o dia a dia é assim, é diferente de uma graduação, tá? Você que não tem nenhuma experiência, você não vai ter aula todo dia, não é aquela coisa de aula, aula, aula. Você vai dedicar a maior parte do teu tempo pesquisando, escrevendo. Você vai ter que cumprir alguns créditos. Geralmente há disciplinas optativas, disciplinas obrigatórias. As obrigatórias você vai ter que fazer. E você tem ali, a cada semestre, enfim, a cada período, algumas disciplinas para você cursar e escolher. Uma parte desses créditos você cumpre, pelo menos na minha experiência no mestrado aconteceu, eu tive que escrever um artigo, depois eu consegui publicá-lo. No doutorado não teve isso. E você passa por um exame de qualificação. O que, que é isso? Você vai apresentar o teu texto, a tua dissertação, no caso do mestrado, a tua tese, no caso do doutorado, o que você tiver pesquisado até então. E você vai ser arguido, questionado por uma banca examinadora. Se você for aprovado, você vai seguir ali para frente para a apresentação final, depois de algum tempo, enfim, vai depender do tempo que você tiver ainda para fazer. Mas isso é feito em conjunto com o orientador vai ler o teu texto e pela experiência que ele tem, vai saber te dizer se você está apto ou não para ser qualificado. E depois você vai fazer a defesa, que é o final de tudo. Você vai apresentar a tua tese e você vai estar preparado, vai ter que estar preparado para ser questionado por uma banca examinadora. Os conselhos que eu te dou é: não pare de escrever, não deixe para depois, esteja sempre lendo, esteja sempre escrevendo. Siga os conselhos do teu orientador sobre bibliografia, sobre estrutura do texto, a tese. Procure ser claro naquilo que você escreva. Seja sempre humilde com as tuas posições. Não chegue lá cheio de certeza, porque você vai cair do teu cavalo, tá bom? E passa muito rápido. Se mantenha escrevendo sempre. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Eu vou deixar aqui na minha descrição o texto, a minha tese, se você quiser tomá-la como referência. E eu vou deixar aqui também indicado para você na bibliografia algumas obras que poderão te ajudar a fazer o teu texto. Tá bom? Um grande abraço e compartilhe o nosso vídeo se você gostou. Até a próxima.